Bitcoin hoje dá continuidade à queda e você não vai sair desse vídeo sem entender o que está acontecendo e o que a gente espera para o futuro, tá? Eu fiquei mais de 3 horas compilando todas as informações que eu vou passar para você, então eu já quero o seu like, que vai valer muito a pena e você tem que ficar até o final desse vídeo, tá? Então bem-vindo ao canal Investidor Modesto. Olha só, agora a gente tem que reparar aqui no gráfico o que está acontecendo. Nós estamos tendo um canal exatamente respeitado tanto pela linha de tendência em cima e embaixo. Isso indica pra gente que estamos dentro de um range. E dentro de um range a gente tende a respeitar algumas regiões, tanto de cima quanto de baixo. A de baixo a gente já viu o preço fazendo uma resistência, né? Para cair, ele resiste essa queda e acaba formando essa sombra aqui embaixo, tá? Então não confunda, eu tô falando diferentemente sobre suporte e resistência, eu tô falando que na queda ele resistiu à pressão vendedora. Agora é o seguinte, olhando esse panorama, a gente realmente tá no limite do gráfico, vamos aprofundar muito mais sobre isso, mas estamos no limite, graficamente falando, para manter uma tendência de alta, tá? A gente, com essa linha de tendência abaixo aqui, a gente consegue definir que nesse momento estamos em uma tendência de alta, apesar das quedas. Uma forma muito interessante da gente interpretar tudo isso é que justamente, né, na hora que ele consegue atingir a resistência, a linha de tendência de cima, ele faz uma queda. Essa queda é mais ou menos aqui de 18%, deixa eu deixar de uma forma mais visível para vocês, a gente tem uma queda aqui de 18%, enquanto depois a gente bate lá em cima, a gente tem uma queda aqui de 18%, a gente bate novamente aqui em cima, estamos tendo uma queda de quase 18%. Então, não há nada de anormal nessa situação agora, tá? Então você tem que entender que quedas acontecem. Depois que você entende isso, a gente vai passar para um próximo nível. Então, olhando isso aqui, a gente vai entender que o mercado está assim em uma tendência normal, não há nada de super extrapolante aí que está acontecendo de novidade, simplesmente um movimento normal do mercado. Agora, com certeza, para você que espera uma tendência de alta, você quer que o Bitcoin se segure nessa região e volte a subir. Então a gente vai ver os fatos que podem levar isso a acontecer e se a gente cair, o que pode acontecer no futuro. E eu trago essa informação para vocês aqui sobre a opinião dos analistas sobre o Fed, né? Se você não está entendendo, o Fed é justamente a causa principal dessa queda que a gente teve ontem, que foi mais intensa que o normal, tá? Então, o que acontece? Há um medo no mercado sobre o Fed aumentar muito o aumento de juros, aumentar muito os juros lá do Fed. Então, cara, o que pode acontecer? Tudo vai ficar inflacionado, né? Tudo vai ficar inflado no mercado, inflação pocando, tudo fica caro. Eles precisam aumentar a taxa de juros para conter esse superaquecimento da economia que não é nem um pouco favorável para a moeda principal, que é o dólar, tá? Então a gente tem aqui embaixo justamente o que, né? Uma casa de investimentos ressaltando que tudo isso que a gente está vendo, esse cenário piorando, que não estava tão ruim, né? Mas a partir de que tivemos esse conflito aqui, que eu não vou falar porque o YouTube vai me ferrar aqui se eu falar, a gente realmente teve uma piora de toda a situação. A gente teve isso aí aumentando o preço dos combustíveis no mundo todo. Cara, você mexe com commodity, você mexe com todas as economias e os Estados Unidos acabou se ferrando nessa história. Outra coisa é a diretora do Fed falando aqui que a inflação está muito elevada, que hoje saiu outro dado lá dos Estados Unidos chamado CPI, né? O preço, a inflação ali do consumidor. Então, cara, não tá nada legal, a situação realmente está apertada para o Fed, tá tudo ficando muito caro. Isso aí, para eles realmente conterem tudo isso que está acontecendo, eles precisam aumentar a taxa de juros. Então tá todo mundo com medo. Cara, vai aumentar os juros. O que vai acontecer com o mercado? O mercado vai subir. O que vai acontecer com o Bitcoin? E aí a gente vai pular para uma segunda etapa aqui que a gente está vendo que o gráfico do retorno dos juros de 10 anos americanos, do Tesouro americano, a gente está vendo uma bela discrepância aqui entre o retorno que essa renda fixa dá, esse tesouro dá, enquanto a gente está tendo uma inflação de 8,5% no preço do consumidor médio. Então, cara, isso chegando a 2 dígitos, chegando nos 10%, a situação vai ficar caótica. E nesse meio, a gente só vê a situação dos Estados Unidos piorando e o dólar Cebolinha, agora não. Enfraquecendo nessa história. Eu ia falar enfraquecendo Cebolinha agora não. Pô. Então olha só. O principal aqui,
como a gente viu, né, aquele conflito lá que acabou gerando um aumento de tudo, foi justamente na gasolina, nos combustíveis, e você pode ver que desde o início de 2020, no final de 2020 para o final de 2021, a gente teve um aumento absurdo de 50% na gasolina, no óleo. Então, cara, olha isso aqui, como é que isso aqui tá afetando diretamente as economias, tá tudo ficando mais caro, até pra gente tá ficando mais caro, e a gente precisa realmente entender que a situação tá caótica e que exige uma resposta do mercado, e geralmente esse mercado ele fica com medo e acaba saindo de todos os mercados voláteis, digo bolsas, digo o próprio Bitcoin. Os investidores tendem a abandonar esses mercados e proteger a sua grana, ficar longe da volatilidade. Mas a situação é completamente diferente agora. Como eu falei para vocês, o núcleo do índice de preço do consumidor aqui saiu muito acima da projeção, tá? Então, cara, não tá legal. Realmente a situação tá bem feia e tudo se intensifica cada vez mais. E esse conflito acabou piorando e muito a situação. Enquanto isso, a gente tem analistas na internet. Eu falei isso com vocês ontem, tá? E é um alerta para você filtrar as coisas que valem a pena ser filtradas nessa internet. Você tem aqui um perfil falando do Mega Pump. Cara, como que você vai falar o Mega Pump e começar a meter um monte de seta? Beleza, que análise, vamos lá. Tecnicamente falando, isso aqui faz sentido. Só que você falar Mega Pump, exagerar nesse termo, você influenciar várias pessoas e falar simplesmente o que elas querem, não, isso não é benéfico para ninguém. Muita gente aposta em cima dessa opinião que você está expondo, e por isso que eu tenho tomado muito cuidado com o que eu passo para vocês aí. Isso no mínimo merece a sua inscrição, né? Cara, eu tô realmente dando muita informação para vocês, simplesmente conscientizando vocês do que está acontecendo agora, e só tomem cuidado com o que vocês olham aí na internet. Não se deixem levar pelas opiniões de analistas, não importa quem seja, saiba filtrar, tá? Então olha só, diante de tudo isso, essa inflação pocando, nós temos justamente isso aqui, tá? O Bitcoin, a política monetária do Bitcoin, ela está gravada em pedra. Ela não pode ser modificada, né? Então a gente realmente tem uma política monetária, assim falando, do Bitcoin engessada. Ela é fixa, não tem como você influenciar, não tem como o governo entrar nesse meio aí e começar a mudar as coisas. Ou seja, cara, é a única alternativa que o mundo consegue enxergar hoje, pelo menos as pessoas que manjam um pouco de finanças e economia, entende que a única resposta positiva que corrige todos esses problemas é o Bitcoin. O que vem a pergunta, né? Por que o Bitcoin está subindo? Por que a gente não está tendo realmente uma explosão do Bitcoin com tudo isso acontecendo? E o que você precisa entender é que nada é instantâneo. Você precisa aguardar o mercado, na hora do medo, ele é movido tudo junto, cara. Não importa o que esteja acontecendo, se tem medo na jogada, você vai ter um movimento para tudo. Não vai ter simplesmente uma consciência dos investidores. Não, agora eu não vou vender. Cara, na hora do medo, todo mundo vende. E aí que você não pode se enquadrar nessa galera, tá? Você tem que sair disso aqui e começar a usar a sua mente, seguindo o nosso canal aqui, entendendo como é que tudo funciona para você tomar a sua decisão. Essa métrica aqui, cara, é muito importante, tá? Ela tá falando aqui pra gente que os holders de longo termo, né, de longo prazo, dividido pelos de curto prazo. Quando isso aqui está muito alto, significa que nós temos realmente uma quantidade de Bitcoin gigantesca sendo feita e comprada, vendida pelos grandões. Então você pode ver que quando a gente tem esse aumento, a gente possivelmente pode ver depois uma recessãozinha, uma queda no mercado até ele se recuperar. Então, olhando para isso aqui, a gente consegue perceber que nesse momento nós estamos tendo um valor bem abaixo, mas ele está se recuperando. Pode indicar que a gente está tendo uma capitulação de tudo que está acontecendo, o mercado está em baixa, as pessoas usam todo esse caos para fazer compras, né? Os institucionais, calma, trava-língua agora não, eles estão realmente pensando cada vez mais acumular e deixar a quantidade de Bitcoin na mão deles, em vez de sair vendendo, porque agora não é uma hora propícia para você, como investidor gigante, ricaço aí, sair vendendo tudo, cara. Não faz sentido, até porque a gente já está em queda, já estamos bem abaixo do topo histórico. Então, não faz sentido você simplesmente despejar de uma forma absurda no mercado e levar para 20, 10 mil dólares. Não faz sentido, tá? Mas a gente tem que ficar esperto acima de tudo, independentemente. Agora é o seguinte, temos outra análise aqui de um cara comparando simplesmente o Bitcoin com o Dow Jones, né? Uma bolsa, um índice lá de fora. Então, olha só, a gente tem realmente padrões que são repetidos na história.
você pode ver que é muito igual, cara. Parece uma cópia, só que o Bitcoin é na época atual, enquanto esse Dow Jones aqui, ele é simplesmente 1991, para você ver a semelhança. Isso não significa que vai subir, mas é simplesmente um toque para você entender que análise gráfica tem importância, cara. É tudo. Padrões. Quando você pega esses padrões, você consegue ganhar dinheiro. Então não adianta você ficar criminalizando, negligenciando a análise técnica, sendo que ela faz um trabalho sensacional para você. E basta você entender isso, cara, que você vai mudar a sua vida independentemente. É só você saber filtrar as coisas certas das erradas e começar a perceber tudo com um olhar de investidor. É simples, só que a maioria não faz isso. Se você quiser entrar nessa minoria que é esperta no mercado, meu treinamento está embaixo, eu ensino tudo que você precisa saber para ganhar dinheiro de forma inteligente nesse mercado, tá? Que aqui a gente não brinca com dinheiro. E olha só, a gente tem realmente padrões acontecendo, e aqui o que acontece, né? Ele mostrou isso aqui para falar simplesmente que depois de 1991 a gente teve uma super alta aqui no Dow Jones, e era isso que era esperado de acordo com esse padrão no Bitcoin, só que a gente não pode realmente falar que tá tudo sendo scriptado, né? Tem tudo um script ali, um roteiro para acontecer, e não tem como a gente afirmar que vamos ter alta, mas a gente já vai analisar melhor o mercado. Enquanto isso, a gente está tendo um mercado alavancado, extremamente pessimista no caso. A gente está vendo muitas pessoas apostando para cima do mercado, apesar dessa queda, o long short ratio não alterou, cara. Então bizarro como o mercado começa a dar porrada para baixo e a galera insiste em jogar o mercado para cima. Só que eu lembro vocês, tá, que a gente já viu desde a semana, 2 semanas atrás estávamos em 0,8, agora já estamos quase batendo os 3 pontos do long short ratio, para você ver como em pouco tempo a gente faz mudanças consideráveis no mercado. Então não ache que agora é um efeito, que acabou tudo, porque ainda tem muita coisa para acontecer e tudo pode mudar de um dia para o outro, porque a gente está no mercado volátil. Você só precisa sacar isso. Enquanto o open interest, né, o dinheiro que está ali em mercado futuro, a gente está tendo uma quedinha bem modesta nesses últimos dias. Estamos saindo aqui de quase 3,7 bilhões de dólares para 3,3 bilhões, o que dá pra gente mais ou menos ali 400, 500 milhões de prejuízo em contratos futuros. O que, cara, foi realmente pouco pela pancadinha que a gente teve. Foi pouca liquidação e a gente não teve alteração nenhuma aqui no long short ratio, que fica um pouco uma pulga atrás da orelha, né? A gente fica, cara, por que isso não mudou? E por que a gente caindo, a gente tá mantendo o cenário para cair mais? Então essa é uma observação, tá? O cenário está pessimista no momento, o mundo dos investidores está pessimista em todos os mercados. Não é à toa que a gente agora vai pular para uma parte super importante que eu mereço o seu like, sua inscrição, pelo menos até agora, que é o S&P 500, cara. Olha isso aqui que eu preparei para vocês, como é importante. A gente tem dentro do mercado fractais. Fractais são movimentos que se repetem aí de forma infinita, seja em tempos gráficos menores, time frames maiores. Infinitamente o negócio acontece e você vai pegando os padrões acontecendo. Só que aqui no S&P 500, que é simplesmente um índice que compila ali as 500 maiores empresas em receita do mundo, ou seja, se isso cai, você tem as 500 maiores empresas do mundo perdendo valor, o que, cara, isso é ruim pra caramba, né? Então é muita atenção que você precisa ter, mas a gente consegue ver que eles estão aqui em uma tendência de alta forte, ó, já faz tempo, tá? Agora, a gente nesse fractal 1 aqui, a gente pegou realmente esse padrão acontecendo, que foi o que, né? Ele formou um topo, fez um topo mais baixo, ou seja, tendência de baixa criada e depois reverteu. Aqui a gente formou um topo, estamos formando um topo mais baixo, né? A linha de tendência, só que ele teria que fazer uma reversão nesse momento. E Douglas, a gente tá propício a fazer esse movimento que você desenhou? Se você não tá entendendo, tá? Isso aqui que eu fiz, essas barras brancas foi justamente a cópia desse movimento de reversão que era de se esperar no S&P 500. Só que fica a dúvida, né? Com esse aumento de juros, será que o mercado vai realmente ter força para subir? Será que ele vai conseguir fazer esse movimento? E é agora que a gente realmente tem que colocar um pouco a análise em prática, tá? Porque a gente precisa entender que, apesar dessa queda que a gente está vendo na Bolsa Americana, a gente tem realmente total condição de subir ainda. Não está nada definido, eu sei que o cenário está pessimista, mas ainda há esperança para a gente subir e não duvide disso, porque eu já falei para vocês, já mostrei o que o Bitcoin tem de fundamento nesse mercado para ir contra tudo que está acontecendo, tá? A inflação, o Bitcoin é a solução, essa rima aqui, você vai dormir com ela na sua cabeça. E olha só, a gente realmente tem aqui, depois dessa alta que a gente teve
muito bonita, por sinal, do S&P 500, que foi acompanhada da alta do Bitcoin. Então você entende que nesse momento tá tudo correlacionado, né? O S&P 500 sobe, o Bitcoin sobe, o S&P 500 cai, o Bitcoin cai, e a gente tem esse movimento sincronizado por enquanto o mundo está sendo influenciado pela taxa de juros, pela inflação. Não adianta, você não vai conseguir correr disso desse momento. Então, você tem que ter uma visão 360 para acompanhar tudo, por isso que eu fiquei me requebrando aqui. É palavra errada para usar, né? Mas busquei a internet de todas as formas para te passar a informação correta aqui. E agora? Nós fizemos uma retração de 50% até o momento no S&P 500. Ou seja, a gente subiu esse tanto e da alta que a gente teve, nós voltamos 50% nesse momento. Então, o que acontece? Se a gente começar a ir para esse próximo suporte aqui, no 62% de Fibonacci retração, a gente vai ter realmente um cenário que vai entregar para a gente uma queda maior no Bitcoin, tá? Com certeza. E lá no Bitcoin ainda há uma dúvida. Essa dúvida é simplesmente o seguinte, né? Tem muita gente esperando o que? Os 38 mil dólares do Bitcoin. Tá todo mundo querendo um suporte. Nossa, eu quero 30 mil, eu quero 20 mil. Ah não, Douglas, olha só, a gente tem um suporte extremamente forte ali nos 38. Ele vai buscar esse suporte. Então, o que a gente precisa ficar de olho nesse momento, tá? É simplesmente acompanhar o volume. A gente viu que nesses últimos meses o suporte do Bitcoin ele foi subindo de lugar. Você que me acompanha faz tempo, e essa é a importância de você me seguir aqui, tá, cara? Se inscrever nesse canal. Lá atrás a gente conversava que essa linha do Bitcoin estava exatamente onde está a amarela. Só que com a ação do preço, essa linha foi mudando, esse suporte foi sendo fortalecido. E agora a gente já subiu o suporte. Então, aos poucos a gente vai criando suportes maiores, cara, acima. Então, isso pode parecer para agora, para você, ó, porcaria nenhuma. Só que a questão é que no longo prazo, esse suporte vai ser fundamental para não deixar o Bitcoin cair mais que isso, tá? Então, coloque isso na sua cabeça. A gente sempre tem suportes fortes, historicamente, e o papel deles é não deixar o preço cair de forma alguma no futuro. Agora que seja, né? A gente vai ter essa consolidação e não faz mal. A questão nesse momento é: nós estamos exatamente nesse suporte extremamente importante, 39 mil. Pessoas ainda esperam este fundo aqui que foi formado nos 37.500, 38 mil. Então algumas pessoas estão aguardando que o preço vá nesse lugar. E assim, há uma teoria aqui, a gente tem muitos stops aqui, realmente, graficamente falando, as pessoas colocariam o stop para ser liquidado abaixo disso aqui. Então se o preço for abaixo, a gente pode ter uma liquidação maior, uma saída da galera nervosa, mais do que a gente já teve agora. Então quanto mais a gente busca, mais limpeza a gente faz nesse mercado. Só que nesse momento a gente realmente está num momento crítico, né? Nós estamos nessa linha de tendência aqui, que ele está no limite, estamos tendo um suporte extremamente importante em questão de volume agora. Então se a gente perder isso, eu lembro para vocês que nada está definido até que se confirme, tá? Para confirmar, você espera 1, 2 dias ali o candle confirmar. Então hoje a gente está confirmando a queda de ontem e tudo pode acontecer. A questão mesmo agora que você também tem que colocar em pauta é a alta que a gente teve. Essa alta que nós tivemos aqui, ela já retraiu mais que 62%. Então, para você ver que enquanto no S&P 500 a tendência de alta se mantém, de acordo com o Fibonacci, no Bitcoin a gente já perdeu a construção de alta de acordo com o Fibonacci. Toda a alta que nós tivemos, ela está sendo apagada nesse momento. Então, fica a dúvida, né? Pô, o S&P 500 está se segurando, enquanto o Bitcoin está volátil pra caramba, mas se mantendo acima dessa linha de tendência aqui que nós estamos vendo e um suporte importante. Então, realmente agora é você ficar de olho, você ficar em cautela extrema nesse mercado, você não quer se precipitar. Compras para longo prazo valem demais, só que você precisa ter ideia que a win agora é uma escolha muito difícil que requer conhecimento, tá? Você não vai sair metendo louco comprando tudo agora sabendo que o mercado pode cair mais por conta desse long short ratio que está bem alto e o open interest que quase não caiu. Então, com tudo isso em pauta, você tem em mente que podemos cair mais, mas lembrando, o movimento de alta ainda está em pé. A gente só vai começar realmente a ficar muito pessimista com a tendência atual a partir do momento que ele perder aqui os 38, 37.500. Perdendo isso, meu amigo, a gente vai voltar para uma região que é uma região de lateralidade, né? A gente vai voltar para uma consolidação extrema do preço justamente nessa região aqui, nessa interseção desses dois pontos. A gente vai voltar para esse ponto aqui e vamos possivelmente ficar alguns dias, algumas semanas brincando aqui até que o mercado ganhe força novamente
para subir. Lembrando, tá, que a alta que a gente teve no início do dia de hoje foi esperada. Eu falei com vocês no Instagram que era esperado, mas você teria que tomar muito cuidado com a alta e não deu outra, tá? A gente teve uma alta hoje proveniente de uma sobrevenda do mercado. O mercado ficou sobrevendido, a força vendedora chegou no seu limite em ambos os tempos gráficos de 4 e 1 hora, portanto a gente teve uma alta hoje no preço justificável, mas galera que sabia entendeu que isso era uma armadilhazinha e agora a gente está realmente consolidando um fundinho aqui no gráfico de 1 a 4 horas e a gente pode ver que muita gente já está cantando aqui um fundo duplo, mas é muito cedo para dizer. O mercado não trabalha de forma instantânea, a gente já conversou, a queda está recente, depois de uma queda a gente tem realmente um período mais calmo que vai depender inteiramente aí do S&P 500 e como ele vai se comportar, porque a gente está sob pressão dos juros, tá? Da inflação americana e não tem para onde você correr agora, você precisa entender isso e ficar extremamente esperto agora, já que a tendência de alta que a gente está tendo, ela está em risco, mas isso não significa que a gente vai para os 20 mil, para os 10 mil, e sim, só estender um pouco a tendência de lateralidade e consolidação que nós estamos tendo para garantir no futuro um suporte extremamente importante para o preço, tá? Então, cara, não sei, me dá o seu like, pelo menos essa informação toda aqui, a sua inscrição, você tá todo dia me vendo aqui, não se inscreveu ainda, você tá marcando bobeira e não tá me ajudando, eu preciso da sua ajuda agora, tá? Então tamo junto, forte abraço e é nóis!